Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Vou continuar repetindo, é com grande temor que eu subo aqui em cima. Quem viveu o acampamento que nós tivemos alguns anos atrás, sou péssimo com data, inclusive nem é bom entrar nesse assunto, senão já me perguntam quando eu casei, daí já vira enrosco. No acampamento que nós tivemos, o pastor Lucas e a pastora esposa dele, esqueci o nome dela. Alguém lembra? Elise, obrigado, André. A pastora Elise trouxe uma mensagem muito profunda. Eles ministraram no acampamento, mas ela trouxe uma mensagem que tocou muito ao meu coração a respeito de Moisés e Arão, onde ela disse que Moisés, por um momento, Moisés disse ao Senhor, não, eu não consigo, porque eu sou duro de língua, eu não vou. O Senhor estava falando, Moisés, vamos, eu sou contigo, eu vou com a sua língua, eu vou com você, eu sou contigo. E mesmo assim, Moisés ainda disse ao Senhor, não, eu não consigo. E aí entra Arão na história, que foi onde o Senhor colocou Arão para caminhar junto com Moisés. E essa mensagem me pegou muito porque nós fizemos muitas interpretações atrás disso e ela também nos trouxe a interpretação do sentido, você tem tido capacidade de entender o seu propósito no Senhor? E essa pergunta ministrou muito ao meu coração porque Moisés poderia ter seguido esse propósito sozinho. Isso foi algo que ela deixou muito claro, porque o Senhor disse a ele, vamos? E ele falou, não vou. O Senhor repetiu, vamos, eu sou contigo, eu vou com você. Ele falou, não vou. E por isso Arão veio para fazer essa parte dessa caminhada com Moisés. E a partir desse momento eu passei a ficar preso em assuntos como propósito. Tanto que na última ministração que eu trouxe, muito se falava sobre o propósito, o nosso propósito, a nossa caminhada com o Senhor. E todos sabem, nós fomos para o encontro com Deus, e essa ministração hoje, ela me foi entregue no encontro. O Senhor falou muito ao meu coração no encontro, e de todos aqueles que participaram, vocês já ouviram vários testemunhos aqui, de tudo que nós vivemos no encontro, mas hoje eu não vim para falar diretamente do encontro, mas sim do que o Senhor fez comigo no encontro. Nós chegamos lá e já estávamos ansiosos por tudo aquilo que nós íamos viver. Hoje a Júlia não está por aqui, mas o meu testemunho, como eu comentei com ela quando eu voltei, foi muito próximo daquilo que ela trouxe como testemunho dela. Nós fomos para o encontro e tudo que eu pensava era, bom, lá eu vou encontrar talvez a dedicação minha que eu não encontre aqui. Parece bobeira pensar, mas muitas vezes a gente pensa dessa maneira. Talvez se outro pregador, se outra pessoa de fora vir na igreja, eu vou encontrar algo que eu não encontro aqui. Mas eu fui verdadeiramente para perceber que nós somos a pessoa que temos que ser diferente. Nós somos a mudança que nós precisamos ter para que algo diferente aconteça. E no encontro, na primeira ministração nós fomos quebrantados, na segunda ministração nós fomos quebrantados, e tudo que eu pensava é, que hora que algo extraordinário vai acontecer? As ministrações estavam fantásticas, nós estávamos chorando horrores, estava todo mundo destruído, e tudo que eu pensava é, quando algo extraordinário vai acontecer? Porque para mim, eu queria, sei lá, é como o pastor fala, 15 minutos de oração, quer que o céu se abra, caia fogo, desça 35 anjos. Gente, nesses momentos eu fui passando culto a culto, e no penúltimo culto, se eu não me engano, era o culto com o tema o Espírito Santo. Nós terminamos de comer, todo mundo comendo numa felicidade, assim, que estava naquela reflexão com o Senhor, todos muito quebrantados. E eu fui de volta para a sala onde aconteciam as ministrações. Chegando na sala, eu sentei em um banco normal. Quando o Senhor começou a ministrar muito ao meu coração, eu senti uma presença muito forte do Senhor naquele lugar. Quando eu olhei para frente, tudo que eu via era a cruz que eles utilizaram de decoração. A cruz estava bem no canto direito para vocês, como se estivesse aqui no púlpito, e tinha uma luz vermelha nela, e o Espírito Santo falou comigo, mas assim, audível, ele me perguntou, por que é que a cruz está vazia?
E eu já contei esse testemunho para algumas pessoas, mas a primeira pergunta que eu fiz quando eu comecei a frequentar os discipulados, para quem não sabe, eu me converti há pouco tempo, eu fui católico a minha vida toda e me converti em 2020, me batizei, me converti em 2019, 2020 também, sou péssimo com data, só lembrando, mas me batizei em 2019, e a primeira pergunta que eu fiz para a Sara foi: por que vocês representam a cruz vazia? Por quê? Porque na igreja católica a cruz é a representação de Jesus, Jesus está lá em cima, com as ferimentas. E o Espírito Santo me fez essa pergunta e eu bati no peito e falei: agora eu vou responder. Essa aí eu sei. Me perguntou uma que eu estudei, tinha falado com a Sara, falei: a Sara, vou responder e está certo. E eu respondi ao Senhor e falei: a cruz está vazia porque o Senhor vive, porque Cristo vive. Não tem por que nós representarmos o Senhor lá em cima, aquele momento triste, se o momento é feliz. O Senhor vive, Cristo não está mais lá. E, irmãos, eu creio que a minha resposta está certa. Mas a resposta que o Espírito Santo me deu foi o que mais me fez refletir dentro do encontro. Quando eu dei essa resposta de prontidão, o Espírito Santo falou comigo: então, por que quando eu peço para você agir, você finge que eu nunca subi lá? Porque em momentos que eu falo com você para você fazer algo, você trata como se aquela cruz sempre estivesse vazia e nunca tivesse sido preenchida por ninguém? Por que muitas vezes quando eu falo contigo você ignora e simplesmente olha para a cruz e diz: ninguém sofreu lá? Isso me quebrou. Foi então que eu descobri que não tinha nada extraordinário para acontecer, que já não pudesse ter acontecido em muitos corações que estavam lá. Não tinha nada de extraordinário que eu pudesse viver enquanto eu não entendesse quão grande é o Senhor ao qual nós cantamos, nós louvamos e nós pregamos. E o primeiro passo para entender essa questão, quando o Senhor começou a trabalhar comigo, foi quando eu notei a minha falta de fé. Porque naquele momento eu entendi que muitas vezes eu falava, muitas vezes eu cantava, e em vários desses momentos eu não entendia sobre quem eu estava cantando. E nós temos sim que lembrar daquele momento. Nós temos sim que lembrar que Jesus sofreu na cruz por nós, Jesus se entregou na cruz por nós. E nós temos diariamente que fazer aquele sacrifício valer a pena. E é sobre esse momento que eu quero conversar um pouco com vocês. Depois de ter recebido essa resposta, o Espírito Santo aquietou. E eu fiquei buscando respostas em mim do: o que é que eu estou fazendo aqui? Por que eu vim? Nem até o que eu achei que estava certo foi utilizado para nesse momento eu também entendi que talvez quando a minha soberba muitas vezes no pensar, bom, agora eu sei, foi uma brecha que o Senhor encontrou para me mostrar que mesmo quando eu sei, Ele também governa todas as coisas. Ele também pode mudar muitas coisas que nós achamos que é verdade. E em diversos momentos para fazer com que a gente não se desvie do caminho do Senhor. E quando o Senhor começou a trabalhar no meu coração a respeito disso, muitos versículos ficavam na minha mente durante o encontro. Eu vou ler alguns deles. João 8,12, de novo, Jesus lhes falou dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. João 11,25, então Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Mateus 19,26, Jesus olhando para eles disse: para os seres humanos isto é impossível, mas para Deus tudo é possível.
Lucas 1:37, porque para Deus não há nada impossível. Quando eu comecei a meditar e a analisar cada um desses versículos para que nós pudéssemos meditar nesse dia, nessa noite, o Senhor começou a trabalhar no meu coração, porque tudo que eu tinha era o meu testemunho. Tudo isso que eu vivi no encontro, o Senhor já tinha me dito. Eu tinha falado para a Sara, no dia posterior à chegada do encontro, eu falei para ela, olha, o Senhor me deu uma experiência fantástica. E a minha próxima ministração vai ser sobre isso. Ela ainda brincou comigo e falou, mas como você pode ter certeza? Eu falei, o Senhor me disse que a minha próxima ministração vai ser sobre isso. E o Senhor, Ele sabe o momento certo de todas as coisas, então Ele me direcionou a esse dia para falar com alguém aqui. Talvez várias pessoas, talvez uma pessoa, eu não sei como você chegou aqui, eu não sei como você tem vivido, eu não sei se muitas vezes as minhas dúvidas eram as dúvidas que vocês também têm. Mas essa mensagem, ela é direcionada a cada um de vocês que vieram aqui nessa noite. E o Senhor começou a trabalhar no meu coração sobre a coragem, que é o tema da nossa mensagem de hoje. Porque depois de ter vivido essa experiência, tudo que eu me perguntava, o que eu não tenho é coragem. Se Ele me fala e eu não cumpro, é porque me falta coragem. E tudo que eu pensava é como eu posso chegar, como eu posso adquirir essa coragem no Senhor. E o Senhor foi me dando alguns exemplos que possuem relação com outras coisas a se fazer para conquistar essa coragem. O primeiro exemplo, claro, dentro desses versículos que eu mencionei para vocês, é a fé. Não tem como nós buscarmos a coragem no Senhor se nós não o conhecemos. Não tem como nós buscarmos a coragem do Senhor se nós não cremos que Ele pode fazer todas as coisas que nós cantamos e falamos. Eu não posso dizer que o Senhor é um Deus do impossível se eu não creio que Ele pode fazer o impossível. E a segunda questão que o Senhor mencionou ao meu coração foi a questão da obediência. Então nós iniciamos a busca pela coragem, caminhando por um caminho que nos leva a termos cada vez mais fé no Senhor. Nós precisamos ter fé no Senhor para iniciarmos a caminhada para a coragem. E o segundo passo para nós chegarmos a essa coragem, seja ela de falar quando o Senhor nos diz, ou seja ela de agir como nós agimos aqui na igreja dentro do nosso trabalho, agir como nós agimos aqui na igreja dentro das nossas casas, ser quem nós somos aqui, em qualquer lugar que nós estivermos. Porque a palavra nos diz lá no início, como nós lemos, o Senhor seu Deus estará com você por onde quer que andes. Ele não muda e Ele não nos deixa sozinho. Talvez nós estejamos andando por lugares que Ele não gostaria que nós andássemos. E é isso que nós precisamos repensar quando se trata de obediência. A obediência ao Senhor, ela é difícil. E ela dói. Porque muitas vezes nós precisamos abrir mão de coisas que nós amamos fazer, que nós gostamos de fazer, para estarmos com o Senhor. Muitas vezes nós temos trocado o Senhor por coisas que são inválidas quando a gente olha de fora. Se eu falar para vocês hoje que 2 horas no TikTok é muito menos importante do que 2 horas com o Senhor. Ouvindo daqui, é claro que isso é um absurdo. Mas muitas vezes no nosso dia a dia nós chegamos em casa e passamos 2 horas no TikTok e não percebemos que essas 2 horas ficaram ali e não foram destinadas ao Senhor. E eu não estou aqui para condenar ou para dizer que não pode mexer em rede social nenhuma, até porque seria hipocrisia da minha parte. Mas nós precisamos entregar ao Senhor aquilo que o Senhor merece. E por isso nós precisamos de obediência ao Senhor, à palavra do Senhor, a tudo aquilo que Ele nos ensina. O Senhor me deu um exemplo
de obediência que está lá em Gênesis 22, para quem quiser acompanhar, que é a história de Abraão. Na verdade, é a entrega de Abraão. A maioria aqui, acredito que quase todos, ou se não todos, já conhecem muito bem a história de Abraão, que teve Isaac na velhice com Sarai, que se tornou Sara. E em Gênesis 22, a palavra inicia assim: Deus pôs à prova Abraão. Depois dessas coisas, Deus pôs Abraão em prova e lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: pegue o seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali o ofereça em holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Na manhã seguinte, Abraão levantou de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, levou consigo dois de seus servos e Isaque, seu filho. Rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. No 9, chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado. Ali Abraão edificou um altar, arrumou a lenha sobre ele, amarrou Isaque, seu filho, e deitou-o no altar, em cima da lenha. E estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar seu filho, mas do céu o anjo do Senhor chamou: Abraão, Abraão, e ele lhe respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estenda a mão sobre o menino e não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho único. Talvez quando nós comentamos de obediência, se pensa em uma obediência superficial, que é mais simples de se resolver. Uma obediência em que eu ouço a mensagem que o Senhor tem me dado e eu passo ela. Mas a obediência ao Senhor, nós temos um exemplo que, pelo menos para mim, é absurdo. Como Abraão teve essa coragem. Porque ele não pensou duas vezes. Ele não pensou na possibilidade: mas e se eu entregar todos os meus carneiros, meus cordeiros? Mas e... Na hora que o Senhor falou: eu vou te dar um filho, Abraão acreditou no Senhor, teve o seu filho, cuidou do seu filho. E no momento em que o Senhor falou: Abraão, eu quero o seu filho, da mesma forma Abraão pegou Isaque e falou: eis aqui o meu filho. Irmãos, eu ainda não tenho filhos, mas o Fifi já é um amor gigantesco. Agora eu paro para pensar quem é pai. A dor de pegar um filho e entregar ao Senhor, dessa maneira. De falar assim: esse aqui é meu filho, estou indo ali para sacrificar ele, pelo Senhor. É difícil nós nos colocarmos no lugar de Abraão, mas é difícil nós pensarmos em agir como Abraão agiu também. Porque lendo a história de Abraão, eu já penso nos e se que ele não usou. E muitas vezes eu fico refletindo: cara, e se o anjo não falar nada? Era um único filho. Só que ele não pensou em nada disso. E a obediência ao Senhor, quando nós falamos dela, ela tem que ser pensada nessa maneira. Na maneira do exemplo mais absurdo possível, mas que nós também precisamos seguir. Que nós também precisamos nos dedicar ao Senhor dessa maneira. A dedicação ao Senhor, ela precisa ser absurda, para que ela se torne mínima próximo ao sacrifício dele por nós. E nós, muitas vezes, pedimos algo ao Senhor, esperando que tudo aconteça, sem que nós façamos nada. Nós pedimos ao Senhor esperando receber dele a obediência que ele merece. Nós pedimos ao Senhor como se ele fosse alguém que só encaminha presente para nós. E muitas vezes nós nem pensamos nas condições que aquilo ali vai trazer para nós.
Então, talvez nós, em nossas orações, pedimos para ser muito rico, para ter o carro do ano ou um dos melhores carros que tem por aí. Mas em momento nenhum nós pensamos que quando nós não recebemos esses pedidos, talvez seja porque esses pedidos vão nos afastar do Senhor ao invés de nos aproximar. Vão fazer com que a gente caminhe ao lado contrário e priorize esses presentes que o Senhor nos deu do que realmente a palavra do Senhor. Talvez quando eu receber muito dinheiro e ficar muito rico, aí eu esqueça as outras pessoas, pare de ajudar todo mundo. Mas daí eu não preciso mais ir na igreja, né? Que daí eu ia na igreja, prosperidade, agora esse tanto de dinheiro não vai acabar mais. Talvez a gente não olhe tudo o que o Senhor tem proporcionado a nós, que é muito mais valioso que receber qualquer presente. Nós acordamos todos os dias pela manhã, podemos respirar, temos saúde, temos um lugar adequado para dormir, temos comida. Mas em alguns momentos esses valores são bem invertidos, porque nós passamos a não valorizar aquilo que é essencial, mas que nós temos e outras pessoas não têm. Existe um conforto em nós acordarmos em casa, na nossa cama, com a coberta, nesse frio que está, que outras pessoas não têm. Mas nós não pensamos nisso. Porque para nós é muito cômodo. Eu estou em casa, eu tenho coberta, se precisar eu tenho outra. Mas nós temos também que pensar que muitas pessoas não vivem isso. E nós somos as pessoas responsáveis em obediência ao Senhor, para espalhar o Evangelho do Senhor, para que essas outras pessoas que em algum momento não tiveram oportunidade, ou tiveram oportunidade e fizeram mau uso dela, consiga se reerguer, consiga conhecer verdadeiramente o amor de Jesus, consiga reconhecer quão grande o Senhor é. Porque, como eu posso citar para vocês, no encontro eu fui sem conhecer totalmente o Senhor. E eu cheguei lá, o tapa que eu levei foi nesse sentido. Então, muitas vezes pode acontecer também de nós estarmos aqui com nossas camas, nossos cobertores, estarmos num momento confortável, mas estarmos dentro da igreja e não estarmos nos dedicando como o Senhor merece. Nós não podemos analisar só quem está lá fora e que talvez não está se entregando verdadeiramente ao Senhor porque não vem na igreja. Porque muitas vezes pode acontecer de estarmos aqui e também não estarmos nos dedicando ao Senhor como Ele merece. Abraão, ele me ensinou a ter uma coragem que nós não conseguimos alcançar por nós mesmos. Abraão me ensinou que para ter coragem, nós precisamos também que o Senhor nos dê essa coragem. Nós precisamos estar com o Senhor em cada um dos momentos, para que, através da obediência e da fé, essa coragem chegue a nós. Uma outra coisa que nós também precisamos ter para alcançarmos essa coragem, que nós já caminhamos sobre fé e obediência, é ousadia. Porque se eu tiver fé e tiver a obediência, mas não conseguir demonstrar isso da mesma maneira, eu ainda vou estar negligenciando aquilo que o Senhor quer que eu faça. E para falar de ousadia, eu escolhi o exemplo de Pedro. Pedro, em Mateus 14, iniciando no 22, conta a história de Pedro, de Jesus andando sobre as águas. Então, logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele, só. Entrando
Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas. Jesus disse: venha, Pedro. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começou a afundar, e gritou: salve-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: homem de pouca fé, por que você duvidou? Subindo ambos no barco, o vento cessou. Quando nós lemos essa passagem, muitas pessoas comentam sobre a falta de fé de Pedro, que, como eu comentei lá no início, quando eu estava preparando essa ministração, foi algo que me tocou muito. A questão da falta de fé. Muitas pessoas mergulham nesse texto para dizer sobre a pouca fé que Pedro teve no Senhor. Mas hoje eu quero visualizar de outro ângulo essa passagem. Eu quero pensar com vocês como Pedro teve a coragem e a ousadia de olhar para o Senhor e dizer: Senhor, se é o Senhor mesmo, permita que eu também caminhe sobre as águas. O Senhor chamou, e quando chamou, Ele desceu. É preciso coragem para fazer isso. É preciso ousadia para fazer isso. Porque mesmo que ele tenha afundado, só ele teve essa experiência. Os outros que estavam ali, estavam observando o que Pedro estava vivendo. E mesmo que tenha sido 1 ou 2 passos, e depois ele tenha tido medo, tenha faltado fé, ele viveu essa experiência. Então eu quero olhar para essa passagem do ângulo em que Pedro teve coragem. Pedro, ele foi ousado ao falar com o Senhor e até propor para o Senhor: bom, se é o Senhor mesmo, permita que eu também caminhe sobre as águas. E quando nós falamos de ousadia, eu acredito que esse seja um bom exemplo para nós seguirmos. Quando o Senhor falar conosco, quando o Senhor nos entregar algo, que nós possamos agir dessa mesma maneira. No momento em que o Senhor falar, então, vem, que nós possamos imediatamente acompanhar o Senhor naquilo que o Senhor tem nos enviado. E parando para nós analisarmos na história de Pedro, tudo isso que ele viveu, Pedro viveu imensas coisas no Senhor. Teve uma ministração que, se eu não me engano, o pastor trouxe aqui, que em um versículo, não me recordo qual, Pedro é o único que entende a resposta que o Senhor queria. O Senhor pergunta: quem eu sou? Os discípulos ficam quietos e Pedro responde: o Senhor é o eu sou. E alguns versículos depois, Pedro fala para Jesus que ele não vai subir na cruz, e Jesus fala: cala-te, Satanás. Essa mensagem também tocou muito ao meu coração, que nós podemos analisar que em alguns momentos, coisas pequenas podem desviar a nossa atenção. Não são só coisas grandes. Na verdade, as coisas grandes nós estamos esperando, elas não nos pegam de surpresa. Mas as pequenas são o que realmente desviam a nossa atenção. Que foi o que aconteceu com Pedro. Se eu não me engano, é 1 ou 2 versículos de diferença. Capítulos de diferença, em que o Senhor parabeniza Pedro porque ele entendeu a resposta de quem o Senhor realmente era. E 2 capítulos à frente, ele é chamado de Satanás porque estava tentando parar o propósito do Senhor. Então nós podemos analisar como um todo que, para nós partirmos de uma caminhada de coragem no Senhor, nós precisamos não somente ter fé, não somente sermos obedientes, nós precisamos também ser ousados e nos permitirmos sermos usados pelo Senhor. Para nós nos encaminharmos para o final da mensagem, o Senhor me deu
último passo na caminhada pela coragem, que é quando nós realmente tomamos a decisão de seguir o Senhor, de estarmos diante da presença dEle. E o exemplo que eu gostaria de citar nesse momento em que nós concluímos a nossa caminhada e enfim chegamos a uma coragem no Senhor, é o exemplo de Paulo. Paulo, ele não se limitou em ser só uma pessoa que maltratava aquelas pessoas que criam do Senhor. Ele não se limitou em ser mais alguém que fazia o mal para as pessoas. Quando ele teve aquela experiência com o Senhor, em que ele ficou alguns dias sem ver, Ananias foi até ele, as escamas caíram dos olhos, a partir daquele momento, ele entendeu que o Senhor realmente era Filho de Deus. Naquele momento ele entendeu que somente a coragem que talvez ele tinha anteriormente não fazia nada mais valer a pena do que quando ele estava caminhando na presença do Senhor. E naquele momento, ao invés de Paulo só ter uma história de conversão fantástica, Paulo passa a desejar que outras pessoas também tenham essa história. Porque Paulo sai daquele momento e começa a ministrar a palavra do Senhor para muitas pessoas. E ele não está se importando se antes ele era um perseguidor dos cristãos, ele não estava se importando quem ia ter medo ou quem não ia ouvir ele, ou quem acharia que ele estaria mentindo. Paulo foi e fez. E uma reflexão que é até engraçada é: imagina Paulo nos dias de hoje com rede social. Ele ia voar. E nós somos pessoas que estamos aqui em meio às redes sociais. Como é que nós temos usado isso? Por que muitas vezes nós entregamos a outra pessoa algo que o Senhor também entregou a nós? Por que muitas vezes nós olhamos para Paulo e falamos: nossa, mas Paulo, com o Instagram, todo mundo era convertido. Quem aqui não tem Instagram? Dá para converter uma galera. Se nós pensarmos em cada um fazer o mínimo do que Paulo fez, na verdade, vamos pensar em fazer mais. Porque o Senhor Jesus nos entregou isso e nos falou que coisas maiores que Ele nós faríamos. Então nós não precisamos pensar em Paulo. Nós podemos centralizar o nosso foco em coragem em Jesus. Jesus, ele é um exemplo meio apelativo, porque o que nós precisarmos, nós temos nele. Tudo aquilo que nós desejarmos, nós temos de exemplo nele. Tudo o que nos falta e nós precisamos obter, nós temos de exemplo nele. Então, meus irmãos, nessa reflexão que eu trago a cada um de nós, eu gostaria de perguntar para cada um de vocês como nós temos agido diante do Senhor. Como tem sido a nossa coragem? O quanto de fé nós temos tido, quanto de obediência nós temos demonstrado, quanto de ousadia nós temos demonstrado. Paulo, depois de tudo isso que viveu, escreve em Filipenses 1, do 21 a 25. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se eu continuar vivendo, poderia ainda fazer algum trabalho frutífero. Assim, não sei o que devo escolher. Estou cercado pelos dois lados, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor, mas por causa de vocês é mais necessário que eu continue a viver. E convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vocês, para que progridam e tenham fé. Paulo, ele nos mostra um ponto muito interessante para nós analisarmos aqui, fazermos a nossa própria análise. Paulo, ele diz que está preso a 2 pontos.
ir com o Senhor, o que é incomparavelmente melhor. E o outro ponto é ficar para que outras pessoas cresçam em fé. E agora eu pergunto, não só para vocês, porque lembrem, essa mensagem primeiro pegou em mim. Mas se nós pudéssemos nos perguntar uma coisa hoje enquanto eu não vou com o Senhor, enquanto eu fico aqui, quantas pessoas eu tenho feito crescer em fé? Paulo, ele nos traz esse exemplo muito nítido. Ele nos diz que está preso a dois polos, ou ir com o Senhor, o que ele descreve incomparavelmente melhor. Mas o outro ponto, ele diz no versículo 25, convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vocês, para que progridam e tenham alegria da fé. Nós temos que ser pessoas que elevam outras pessoas. Nós somos chamados a levar o Evangelho do Senhor. E quando nós levamos o Evangelho do Senhor, é impossível que outras pessoas não se elevem em fé. Mas para que nós possamos elevar a fé de outras pessoas, nós primeiramente precisamos ter fé. Como eu falei no início, o discurso, o testemunho da Júlia vem muito de encontro com o que eu também vivi. Porque a Júlia, quando ela trouxe o testemunho dela, ela disse, eu fui lá para receber dons, mas eu fui curada, porque o Senhor falou, como eu posso curar outras pessoas se eu não sou curado? E nessa noite, eu preciso ter fé, eu preciso ter obediência, eu preciso ter ousadia para chegar à coragem, para que outras pessoas possam ter coragem. Existem decisões difíceis e que algumas pessoas não conseguem tomar sozinhas. Muitas vezes nós influenciamos outras pessoas a tomar decisões que favorecem. Nós temos que influenciar dessa maneira. E o que essas três pessoas têm em comum? O que é que esses exemplos nos trazem? Nós falamos aqui de Abraão, nós falamos aqui de Pedro, nós falamos aqui de Paulo. Essas pessoas têm a presença do Senhor com elas, incessantemente. Como nós também temos, mas a diferença é que eles não se importavam em demonstrar essa presença. A diferença é que eles não se importavam que aonde quer que eles estivessem, o Senhor estaria ali. Isso era inegociável para eles. E é por isso que cada um deles nos trouxe um exemplo fantástico. Quando nós olhamos para a questão da obediência, quando nós olhamos para a questão da ousadia e quando nós olhamos para a questão da fé e da coragem em si. São exemplos que nós precisamos observar e nos perguntarmos como é que nós temos vivido. Porque nós temos que estar dispostos a viver o que eles viveram. Nós temos que estar dispostos a talvez sermos chamados de loucos, porque pegar o seu único filho e sem pensar duas vezes, oferecer ele ao Senhor, muitos vincularam isso à loucura, com certeza. Pular em um mar que as ondas eram contrárias, isso, talvez muitos do barco gritaram, você está louco? O que você está fazendo? Você vai pular, você vai descer. Ou sermos realmente chamados de loucos porque em um momento estamos virados para a esquerda, como Paulo, e depois de um estalo, nós estamos caminhando ao lado de Cristo. Então, nessa noite, que nós possamos refletir sobre cada uma dessas histórias, que nós possamos buscar em nós, de onde nós temos tido essa coragem. O que é que falta em nós para chegarmos ainda mais próximos de uma coragem intacta pelo Senhor? De algo que nós não vamos titubear em tomar alguma decisão, porque nós sabemos, o Senhor é comigo. A palavra que nós lemos no início, seja forte e corajoso, o Senhor estará contigo por onde andares.
o Senhor, Ele tem nos chamado ao nosso propósito, seja ele qual for. Mas para que nós possamos iniciar essa caminhada para o propósito, nós precisamos dar um passo de coragem. E eu vou pedir para cada um de vocês fechar os olhos de vocês. Eu vou estar lendo uma última passagem que está descrita em Lucas 9, 23 ao 25, e diz assim, 23 ao 24. Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após a mim, negue a si mesmo, dia a dia, e tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida a perderá, e quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Nessa noite, a reflexão que nós precisamos ter em nossos corações é o quanto nós queremos buscar a coragem. Porque nós sabemos que a fé precisa da obediência, que a obediência ela deve vir acompanhada da ousadia, e que a ousadia é que vai nos levar à coragem. Então nessa noite, cada um de vocês, eu não sei como cada um de vocês chegou até esse lugar, eu não sei como vocês estão, quais dúvidas vocês têm, eu não sei o que vocês têm passado, eu não sei tudo que vocês têm vivido, mas o Senhor sabe. O Senhor, Ele está com cada um de vocês. O Senhor, Ele vive cada uma das aflições de vocês. E nessa noite o Senhor, Ele tem nos chamado a dar um passo em busca da coragem, em busca do nosso propósito, em busca de toda essa ousadia que muitos aqui desejam ter diante do Senhor.